Olá, muito bem-vinda, minha querida amiga Mulher que Vence, a mais um programa especial preparado por Deus para cada uma de nós, mulheres que vencem. É uma alegria poder te receber aqui em mais um programa. E olha, hoje o programa está muito especial, hein? A gente vai ter trechos aqui de uma pregação que nós tivemos na nossa igreja do Jardim Roseli, aqui em São Paulo. Quem traz a mensagem para nós é a Viviane Moraes, falando bastante sobre a espera de crer em Deus e como a gente deve esperar esse Deus que ainda continua executando milagres. E glória a Deus por isso. No programa de hoje, a gente também começa com uma mensagem da Elisângela Fonseca, ela é do Piauí. E olha, ela traz uma mensagem muito forte para você, falando de alguns exemplos de fé da Bíblia Sagrada. E é nesses exemplos de fé que a gente tem que se espelhar. Não é às vezes, na atualidade, que a gente está fraco, às vezes, de exemplo de fé, né? Mas a Bíblia Sagrada traz exemplos atualíssimos para nós. Vamos ver. Olá, pastora Thaís, com alegria e satisfação que estou aqui participando dessa programação que tem abençoado tantas mulheres pelo Brasil afora. E hoje eu quero falar sobre você não deixar sua fé morrer. Foi como fez Abraão. Abraão recebeu a promessa que seria pai de uma multidão. E ele, quando ele recebeu essa promessa, ele tinha 75 anos. A promessa só foi se cumprir 25 anos depois. Mas a fé dele permaneceu intacta, avivada. Ele continuou crendo. Ele continuou crendo no milagre. E aqui no livro de Romanos, capítulo 5, capítulo 4, versículo 19, diz assim: E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já da idade de 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Abraão confiou. Quando ele recebeu a promessa, ele tinha 75 anos. E a gente sabe que uma pessoa de 75 anos já é uma pessoa de idade, né? Tem certa dificuldade, ainda mais a mulher. Mas o Senhor Deus fez a promessa e ele creu, continuou crendo, e o Senhor fez um milagre na vida de Abraão. Assim também ele vai fazer na sua vida, mas ele precisa ver a sua fé avivada. Você precisa continuar crendo. Não desista, não desanime, não olhe para a situação, para aquilo que muitas das vezes ao derredor está dizendo, as impossibilidades, que parece impossível. Aquilo que parece que é impossível para o homem é possível para Deus, pois o que fez a promessa, ele é fiel para cumprir. Deus é poderoso para cumprir, para trazer o teu marido de volta se você perdeu o seu marido, para transformar o seu casamento, transformar a sua família, transformar a vida do seu filho. Ele é poderoso, mas ele precisa ver em você fé. Você não pode desistir, você não pode desanimar. Continue crendo no milagre, continua perseverando. E também lá no livro de Marcos, capítulo 5, o versículo 27, fala de uma mulher que tinha 12 anos, uma hemorragia, um fluxo de sangue, né? E ela já tinha desanimado na sua fé também, assim como muitas das vezes nós desanimamos, porque ela já tinha gastado todos os seus recursos à procura de saúde e nada tinha acontecido, ninguém podia fazer nada por ela. Mas aquela mulher, ao ouvir falar de Jesus, que diz aqui o versículo 27, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou nas suas vestimentas, porque dizia, se eu tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Ela, quando ouviu falar de Jesus, a sua fé foi avivada. Ela já estava 12 anos perdendo sangue e gastando tudo, mas quando ela ouviu falar de Jesus, que cura, que liberta, falaram para ela que tinha um homem ali que fazia milagres, curava cego, né? Que curava surdos, ressuscitava mortos. E quando ela ouviu aquela palavra, ela tomou posse, ela assumiu. Se ele fez por essas pessoas, vai fazer por mim. Eu vou até ele. E ela saiu entre aquela multidão e perseverou. E aquela fé foi tamanha que rompeu barreiras. Porque o evangelho é o poder de Deus. A palavra de Deus é poderosa para mudar a história, seja qual for o problema que você estiver vivenciando, seja a situação que você estiver vivenciando, a palavra de Deus ela é poderosa para mudar, para curar, para transformar, se você tão somente crer. E aqui diz mais que no versículo 28, né, diz, porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes sararei, e logo lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo estar curada daquele mal. Então ela recebeu o milagre, muitos anos sofrendo,
mas ao ouvir a palavra de Deus, ao ouvir falar de Jesus, a fé foi animada, a fé foi reavivada naquela mulher e ela voltou para casa com o milagre dela. Deus quer fazer a obra na sua vida, minha irmã. Deus quer fazer a obra na vida do seu esposo, no seu casamento. Talvez muitos dizem a separação é a solução. Não, a separação não é a solução. O divórcio não é a solução. Deus repudia o divórcio. Não desista da sua família, não desista do seu lar. Deus te deu um lar para você clamar, para você orar, para você ser feliz no seu casamento, para você entrar na presença de Deus. Talvez está faltando isso da sua parte. É você tão somente buscar a Deus, não ficar aí sofrendo, só chorando, achando que não tem jeito. Venha à casa de Deus, se levante para orar, para buscar o Senhor, porque o Senhor tem um plano maravilhoso para você e seu esposo, para você e sua família. Casamento é bênção, família é bênção, em nome do Senhor Jesus. Tá certo? Um grande abraço, Deus abençoe sua vida, que Deus possa ter alcançado sua vida com essa mensagem, chegue ao teu coração e você possa animar sua fé em Cristo Jesus e viver muitos milagres da parte do Senhor para com a sua vida. Um grande abraço. Amém, minha querida? Um grande abraço aí para vocês. Também já estive no Piauí ministrando a palavra de Deus. Eita, pensa num lugar quente, hein? Calor ali grande, mas olha, o calor de Deus ali operando foi lindo também. Grandes milagres nós tivemos ali e eu creio que em breve estarei com vocês novamente em nome de Jesus, tá bom? Queria trazer para você um testemunho agora muito forte, inclusive dessa moça, a Aline. Ela é a nossa líder de Mulher que Vence, lá de Araçatuba, interior de São Paulo. Ela pegou a Covid-19, contraiu a Covid-19, mas a situação dela de grave passou para gravíssima, porque ela teve uma série de complicações e nós, líderes, intercedendo por ela, isso foi divulgado, compartilhado. Olha, ore pela nossa amiga que realmente esteve entre a vida e a morte. E ela compartilha conosco esse testemunho de um verdadeiro milagre, com uma grande festa da saída dela do hospital. Vamos ver que bonito que foi. Aline, você teve a Covid? Sim, tive a Covid em março deste ano. Começou com um pequeno resfriado, né? Aparentemente parecia um resfriado. Porém, aí eu tive falta do paladar e do olfato e muita falta de ar. Aí eu fui fazer o teste e o teste deu positivo. Porém, a falta de ar, ela se agravou. E aí eu fui pro hospital e já fiquei, não saí de lá. Internei, fiquei 3 dias no quarto, que houve a necessidade, eu tive uma crise de tosse muito forte, a minha saturação ela despencou e o médico achou por bem me mandar para UTI. E eu fui para UTI e na UTI eu fiquei 27 dias. A médica achou por bem que eu deveria entubar. A princípio, eu não queria entubar, porque eu até comentei com ela que todo mundo que entubava morria, né? E ela falou assim que não, que no meu caso, se eu não entubasse, aí que eu viria a óbito. Passados 7 dias, eu fui extubada, porém, nesse mesmo dia, 10 horas após, eu tive uma parada cardiorrespiratória, que ela durou 9 minutos. E houve a necessidade de me entubar novamente. Você foi entubada 2 vezes? 2 vezes. Marca aqui ainda, né? Na segunda vez, como a intubação ela não pode ser muito prolongada por conta de infecção, eles acharam por bem fazer o procedimento da traqueostomia. Aí eles me fizeram a traqueostomia. Só que aí eu desenvolvi edema. Eu tive uma inflamação no cérebro. Os médicos me explicaram depois que em cada paciente o Covid desenvolve uma forma. E eles falaram para mim que eu fui contemplada com a pior forma, que era um caso muito grave, um caso raro. Eu tive encefalite viral. E até os médicos não sabiam qual o procedimento. Eles fizeram vários procedimentos em mim. Fizeram um procedimento que chama plasmaférese, que é tipo uma hemodiálise, onde filtra todo o sangue. Pode ser feito até 7 sessões por paciente. Em mim foi necessário fazer as 7 sessões. E mesmo assim eu não voltava do coma. Esse tempo todo você estava inconsciente, Aline? Inconsciente. Não lembra de nada? Não lembro de nada. Total de internação foram 43 dias. Os médicos chegaram a falar para o meu marido que se ele tinha fé, que era hora de exercer a fé dele. Porque eles já tinham feito o que eles podiam ser feito. Estava praticamente ali desenganada, né? Exatamente. Eu estava praticamente desenganada pelos médicos,
Todos os médicos que iam ver o meu caso não sabiam, já tinham tentado todos os procedimentos e não sabiam exatamente qual o próximo passo. Eles esperavam que eu reagisse. E até então eu estava lá, a meu ver eu estava dormindo, porque quando eu acordei, para mim foi como se eu tivesse dormido num dia e acordado no outro. Eu não tive sensação, eu não tive nenhum tipo de pensamento que eu tinha passado tanto tempo. E quando eu acordei, os médicos falaram que eu poderia ter sequelas, que no meu caso, como foi um caso muito grave, pelo menos algum tipo de sequela eu ficaria. Foi falado até para o meu marido que eu poderia ficar até com demência. E quando eu acordei consciente, sabendo quem eu era, lembrando CPF, lembrando senha de banco, lembrando tudo. Eu só não falava por conta que eu estava com o tubo da traqueostomia e eu não andava, eu não me mexia, porque eu tive meu corpo todinho paralisado, né? Até mesmo pelo tempo que eu fiquei de cama. E aí, como eu escutava os médicos falando que eu ia ter algum tipo de sequela, eu já logo imaginei que eu não ia falar mais e que eu não ia andar. Mas aí vieram me explicar que o fato de eu não estar falando era por causa do tubo, que eu ia voltar a falar. Ia andar, fazendo fisioterapia, eu ia voltar. Só que eles falaram para mim que ia demorar muito para eu voltar a andar. E aí eu voltei a andar muito rápido. Eu voltei a falar também muito rápido. Os médicos, quando eles me veem, eles falam que eu sou um verdadeiro milagre e que eu tive uma evolução muito rápida. Então, sem sequela nenhuma, hoje você está curada, Aline? Eu estou curada, até mesmo a questão respiratória. É um procedimento, mas eu já estou muito bem. Eu saí do hospital, eu fui internada no dia 23 de março e eu saí no dia 5 de maio. E uma pergunta, nesse tempo, como você estava inconsciente, mas tinha alguém da sua família que estava orando por você? Sim, foi feito um movimento de oração em meu favor. A Igreja da Graça, o meu pastor Carlos Gindro, ele reuniu todos da igreja. Ele também fez jejum, ele fez orações na madrugada. Muitas pessoas oraram por mim. A minha família também, meus pais também. Muitas pessoas fizeram corrente de oração. Deus ouviu. Você está hoje aqui por conta de um milagre que Deus fez na sua vida. É testemunha disso. Exatamente. Hoje eu posso falar que eu sou um milagre vivo. E não só eu falo isso, mas todos os médicos que me atenderam, eles falam isso. Ah, meu amor! Sou mais uma pessoa que venceu a Covid pela glória de Deus. Tá aí a nossa amiga Aline, glória a Deus pela vida dela. Aline, eu tenho muito apreço por você, que Deus abençoe em nome de Jesus, tá bom? Vamos começar agora com os trechos que nós tivemos da pregação que tivemos lá no Jardim Roseli, na região de São Mateus, aqui em São Paulo. E olha, foi especial essa mensagem. A nossa amiga traz para nós essa mensagem. E a Viviane, ela já teve também o testemunho, inclusive, dessa moça que você vai ver pregando, que também já pensou em suicídio, coisa séria, foi liberta da depressão. Tem chance para nós. Ainda existe um milagre para você. Vamos ver. Muitos de nós, nesses tempos de luta, quantos de nós tivemos perdas grandes? Quantos de nós perdemos família, amigos, conhecidos, pessoas que trabalham conosco? Quantas notícias nós temos ouvido do que tem acontecido nesse mundo? Quantas coisas muitas vezes aconteceu até mesmo conosco, perca de emprego. Muitas vezes uma briga, né, dentro de casa, o marido ou o filho está desempregado. E vem as tribulações, e vem um problema após o outro problema. E aí, com isso, muitas vezes, ao invés de nós grudarmos em Deus, buscarmos a presença dEle, ficar firme na presença do Senhor, muitas vezes nós nos afastamos, né? Vamos deixando as coisas de Deus de lado.
Vamos nos apegando mais aos afazeres de casa, às correrias do dia a dia, às obrigações com os nossos filhos na escola. E aí vamos deixando Deus de lado. E é nessa oportunidade que o diabo aproveita e coloca essa angústia na alma, essa opressão na alma. Quantas de vocês têm passado por isso nesse tempo de tribulação, nesse tempo de tantas notícias ruins? Quantas de vocês sentiram aquele baque, aquela dor de uma má notícia e depois não conseguiram se recuperar? E aquela dor ficou dentro do teu coração e aquela dor ficou ali apertando o teu coração e vem aquela angústia, aquela aflição. E muitas vezes, como disse nesse salmo aqui, você perguntou: onde está o meu Deus? Onde o Senhor está? Deus que não está vendo a minha luta, a minha aflição, o meu desespero, a minha angústia. Aonde o Senhor está? Quantos fizeram essa pergunta aqui? Que está nos Salmos. No 3 e no 10 fala: onde está o teu Deus? Muitas de vocês perguntaram isso a si mesmo: onde está meu Deus? Por que está acontecendo tudo isso comigo? Mas também muitos ouviram sobre isso. Muitas de vocês passando por dificuldade, por tribulação, por luta, por problemas. Quantas de nós também já não tivemos dedos apontados para nós? Perguntando assim: aonde está o teu Deus? Que você tanto prega, que você tanto diz que existe. Onde está o teu Deus que não está vendo você passar por isso? Quantas de nós não ouvimos isso, não ouve isso, né? Onde está Ele, minha irmã? Onde está Ele, mulher? Quantas já ouviram isso do marido, do filho, de uma vizinha, de um vizinho, de um amigo de trabalho? Quantos de vocês já não ouviram isso? Você não é de Deus? Você não serve a Ele? Onde está o teu Deus agora que não está vendo você passar por isso, que não te ajuda nessa batalha? E muitas de nós, quando ouvimos essa pergunta, nós esquecemos de Deus. Porque nós mesmos estamos fazendo essa pergunta para nós: onde está o meu Deus? E aí quando alguém nos pergunta, nós mesmos ficamos sem resposta. Porque muitas vezes você está fazendo essa pergunta: aonde está o meu Deus? E quando alguém aponta o dedo para você e fala: onde está o seu Deus que não está vendo a tua luta? Aí você não tem o que responder. Você não tem o que dizer. Porque você está com a alma abatida. Você está com a alma aflita. Você está com dor por algum momento, algum motivo que tenha acontecido na tua vida, algo que você deixou abrir essa ferida e você não fechou ela. Nós temos que tomar cuidado que hoje o diabo ele tem agido muito, ainda mais com essa crise, com essa pandemia, com essas perdas, nessa área da alma. Nossa alma são os nossos sentimentos, são nossas emoções, nossos pensamentos. Nós temos que tomar cuidado com isso. Nós mulheres somos muito sentimentais. E o diabo ele sabe disso. Então ele vai querer te atingir nessa área, minha irmã. Ele vai querer mexer com o seu emocional, com o seu sentimento. Ele vai querer cutucar essa ferida em você, porque ele sabe que aí ele consegue te atingir. Porque nós somos, sim, mulheres sentimentais. Nós temos essas emoções mais afloradas, né? A gente tem mesmo, né? Mas a gente sempre tem um Deus, nós temos um Deus que sempre nos mostra o caminho a seguir. E é falando desse Deus que eu entro no momento da palavra agora, de um Deus que sabe dar a estratégia para nós. E Ele espera que, ao receber a estratégia, a gente coloque ela em prática, para que Ele possa executar o milagre. Existiu uma mulher na Bíblia Sagrada que verdadeiramente usou a estratégia de Deus para vencer. Vamos ver agora no momento da palavra.
Glória a Deus. Hoje, no momento da palavra, eu quero lembrar você da história de uma mulher muito conhecida na Bíblia Sagrada, Esther, né? Nossa Radassa, né? E a Esther, ela, hoje falando sobre continuar crendo verdadeiramente no milagre de Deus, para a gente continuar crendo no milagre de Deus, nós vamos passar por certas situações que nos colocarão à prova e a nossa fé em xeque, né? Vamos dizer assim. Nós vamos passar por situações onde constantemente a nossa fé será provada, como foi com a rainha Esther, né? Rainha Esther, escolhida pelo rei Assuero para assumir o lugar de Vaste, estava tranquila no reino, bom, escolhida, né? Belíssima, se preparou para ser a escolhida, então ela estava num lugar de certo conforto, inclusive um conforto espiritual. Mas uma grande conspiração estava sendo feita ali nas costas de todo mundo contra o povo dela, o povo de Israel, os judeus, né? Então, uma grande conspiração foi descoberta. E o seu tio, que a criou, né? Pois ela tinha perdido os pais, ele vai até o encontro dela e a avisa sobre esse mal. E por que ele vai avisá-la? Porque ela estava num lugar de destaque, onde ela sim poderia fazer algo. Ela poderia interceder pelo povo diante do rei Assuero. Mas essa mulher, ela toma uma postura, ela faz uma atitude muito forte aqui, que a gente vê no livro de Esther, capítulo 4, versículo 15, onde ela diz assim: Então disse Esther que tornassem a dizer a Mardoqueu: Vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Ou seja, em outras traduções dizem, se perecer, pereci, né? Então, uma mulher corajosa, uma mulher que não temia perder o que ela tinha, porque ela estava prestes a perder toda a sua história, né? Todo o seu povo estava prestes a ser destruído. Então, ela manda dizer ao tio dela: olha, vocês vão fazer um jejum, eu também vou, para que o rei me receba, sem que, até mesmo que seja contra a lei, mas eu vou fazer isso em favor do meu povo. Constantemente vivemos situações como essa. E Deus espera de nós também atitudes como essa, de pessoas corajosas. Deus, conta comigo. Eu sei, eu vou me consagrar, eu vou fazer o que for necessário, o que estiver ao meu alcance, eu vou fazer. Porque aqui ela ia fazer o que estava ao alcance dela. Porque o impossível e a justificação diante do rei, quem ia fazer era o próprio Deus. E para que ela se fortalecesse espiritualmente para aquela grande batalha que estava por vir, ela então toma essa postura juntamente com todos aqueles que estavam com ela. E assim nós devemos ser no mundo espiritual. Nós temos que verdadeiramente, o que for ao nosso alcance, possível a nós fazermos, nós temos que fazer. E o milagre é Deus quem faz. O milagre é Deus quem executa. O que a gente precisa fazer é estar firme em Deus. O que a gente precisa fazer é estar em consagração, e o mais Ele fará. Essa é a mensagem de hoje. Eu espero que Deus tenha falado ao teu coração. E a gente vai seguindo aqui o programa. É isso aí, que Deus abençoe você com esta mensagem. Glória a Deus por isso. Vamos continuar agora na segunda parte desse encontro que nós tivemos no Jardim Roseli, lá em São Mateus, com a nossa amiga Viviane, e que vem trazendo também uma boa parte agora da mensagem. Essa mensagem dela nós dividimos em várias partes. Então hoje você fica com a primeira e a segunda. Nos próximos programas você fica com as outras partes. Semana que vem a gente vai ter uma convidada especial aqui. E não falte, hein? Assunto que vai falar com você, viu? Pode ter certeza disso. Então a gente fica agora com a segunda parte da mensagem lá no Jardim Roseli. Vamos ver. Quantas de vocês têm passado por isso? Quando Deus falou para mim, fala para essas mulheres, fala para elas sobre mim, porque muitas delas estão sofrendo caladas. Muitas delas estão em casa, estão no meio da família, até muitas vezes estão abrindo um sorriso, né?
para as pessoas, abrindo um sorriso para a família, muitas vezes estão conversando, mas lá dentro dela, lá dentro, só quem conhece sou eu. Só quem sabe o que ela tem passado sou eu. E muitas vezes você não está achando uma saída, minha irmã, você não está vendo uma solução para resolver isso. A angústia está muito grande, a tristeza está muito grande, a aflição está muito grande e você não consegue encontrar uma saída, você não sabe o que fazer. E você esquece que você tem um Deus maravilhoso, que você tem a palavra do Senhor. O diabo tem usado dessa estratégia muito, muito, muito no nosso meio. E aí muitas vezes você não sabe o que fazer e você acha que a solução está em outras coisas. Muitas mulheres, eu sei que tem muitas aqui assistindo, pode estar buscando um escape em outras coisas. Pode estar buscando um escape em bebidas, em drogas. Pode estar buscando um escape aonde não deve. Ela acha que ela fazendo isso vai resolver o problema dela, mas não vai. Ela acha que tomando esse tipo de atitude, um trabalho excessivo, aquela mulher que está trabalhando demais, exaustivo, aquele trabalho para ver se esquece dos problemas. Muitas mulheres que até mesmo às vezes aqui dentro ou que está assistindo já pensaram até em suicídio, porque não estavam aguentando mais aquela vida, aquele problema. Fica buscando uma saída, um escape aonde não é para buscar, minha irmã. Aonde não é para procurar. Deus, Ele está fazendo aqui. Ele está falando aqui. Está fazendo uma pergunta. Por que estás abatido, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Mas Ele fala, espera em Deus. Espera, minha irmã, pois ainda o louvarei. Você tem que declarar isso. Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Espera em Deus, fala aqui no 11. Pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. A nossa falta de intimidade com Deus, de buscar a Deus, de orar a Deus, de falar com Deus, de ouvir louvores. A nossa falta de intimidade com o Senhor tem nos deixado perdidas, minhas irmãs, achando que a solução está em outras coisas. Quando você está desse jeito, a única solução é Deus. É a palavra do Senhor. É buscar em Deus. Mas muitas de nós, quando estamos assim, há uma perturbação tão grande sobre a nossa vida que nós esquecemos de fazer o que é o principal, o que é óbvio. Quer dobrar os nossos joelhos, quer nos render ao Senhor e falar com Ele. Quando a nossa alma está abatida, minha irmã, a gente fica deprimida. A gente fica presa lá no passado. Tem aqueles picos de fé, né? Uma hora você está lá em cima. Aleluia, agora pode vir o demônio que vier, que eu vou passar por cima. Aí outra hora você está lá embaixo. Essa é a alma abatida, oprimida. Você tem esses picos de fé, de esperança. Você tem uma sede de justiça, de cura, você tem, mas você está presa ao lamento, você está presa ao passado, aquilo que aconteceu, aquilo que foi e não volta mais, aquilo que você tinha que fazer e não fez, aquilo que você deixou de fazer por alguém. Você fica presa àquela situação que está acontecendo na tua vida, meu irmão. Você não pode se prender a essa situação, a esse problema. Quantos problemas, quantos desertos, quantas situações você já passou na tua vida e você venceu.
Essa não vai ser diferente. Eu sei, minha irmã, que tem muita situação que acontece na nossa vida que ela dói mesmo, ela fere mesmo, ela vai lá no fundo da nossa alma e a gente sente uma dor, um desespero pelaquela situação que está acontecendo. Uma perda, irmã, não é fácil. Você perder alguém não é fácil, minha irmã. Eu tive perdas muito próximas minha, nessa pandemia. E eu não vou dizer para você que é fácil, eu não vou dizer para você que não dói, eu não vou dizer para você que não fere, porque fere. Mas o que nós não podemos deixar acontecer é essa situação que doeu, essa situação que feriu, ela se estender, ela permanecer, ela prevalecer na tua vida. É isso aí, minha amiga. Creia, Deus tem a solução, Ele é a única solução para nós, não é? Bom, você sabe que no Dica do Dia de hoje, a gente vai continuar um assunto que foi falado na semana passada. Se você perdeu o programa da semana passada, corre lá no nosso YouTube oficial, Mulheres que Vencem, e você vai ver que no Dica do Dia da semana passada, nós trouxemos aqui dicas de suplementação para aumentar a imunidade, né? E hoje no programa você vai ver a continuação explicando para você como administrar essa suplementação, que dosagem, como que a gente deve fazer para suplementar de forma correta tudo aquilo que a gente falou na semana passada. A doutora Catiane Santos continua trazendo essas dicas preciosas para nós. Vamos ver. Olá, pastora Thaís, eu sou a Catiane Santos, nutricionista, e dando continuidade aqui às nossas dicas sobre imunidade. Nós falamos na outra dica sobre algumas vitaminas, né, alguns minerais que são importantes para a imunidade. Dentre eles, nós falamos sobre a vitamina D. Então, tem algo muito importante para falar. Quando você vai suplementar a vitamina D, muitas pessoas às vezes suplementam por conta. É sempre bom você procurar um profissional que vai lhe orientar quanto à quantidade, o que é necessário para você. E uma coisa muito importante, quando você for suplementar, ela tem que estar num veículo oleoso. Porque a vitamina D, ela é absorvida, são as vitaminas lipossolúveis. Elas são absorvidas em meio oleoso. Então tem que ser uma cápsula que ela esteja em óleo, né? Isso é importante você saber. Outra coisa importante é que vitamina D, quando você suplementa, você tem que suplementar também a vitamina K2, que é a menaquinona. Essa vitamina K2, ela é importante porque ela vai direcionar o cálcio para os ossos. Por quê? Quando a gente suplementa a vitamina D, vai aumentar consequentemente o nosso cálcio. E para que ele seja direcionado para o local correto, né, que vai ser os ossos, né, e não outras partes do nosso corpo, a gente tem que ter essa vitamina K2. Então é muito importante você saber disso. Vitamina D mais a vitamina K2. Depois nós falamos também sobre ômega 3. O ômega 3, você vai ter que ver o quê? Você vê que tem muitos ômega 3 que eles são mais baratos. Ah, qual que eu compro? Um custa R$50, um custa R$90, um custa R$100. Você tem que olhar primeiro a quantidade por cápsula. Muitas vezes a concentração do ômega 3 é muito pequena em cada cápsula, você acaba tendo que tomar uma maior quantidade, o que não vai valer o custo-benefício, né? Então o que acontece? Você vai ter que tomar 3 ou 4 cápsulas para ter aquela quantidade necessária. Então você dá uma olhadinha ali no rótulo, qual a quantidade de cápsulas. O ideal é que seja até 2 cápsulas que você vai ingerir. Outra coisa importante também é que tem que ter um selinho de certificação. É um selinho que chama IFOS. Está escrito IFOS nele, né? Você vai procurar esse selinho. Esse é um ômega 3 que ele é livre de metais pesados, né? Que não vão fazer mal para o seu organismo. Isso é importante você observar. Por último aqui, vamos falar que quando a gente fala de imunidade, a gente tem que pensar na nossa saúde intestinal. Mas o que tem a ver o intestino com a imunidade? Tudo a ver. Lá no nosso intestino, as células intestinais, elas têm uma barreira que vai impedir que as bactérias, ou que vírus, ou que alguma doença, né, possa entrar ali no nosso intestino e entrar no nosso corpo. Então, se você tiver uma boa saúde intestinal, como é que a gente mantém essa saúde intestinal? Comendo alimentos de verdade, né? Diminuir aquele consumo de alimentos industrializados, salsicha, produtos que têm muito condimentos, muitos corantes.
farinhas brancas, né? Procurar ingerir, né, alimentos mais naturais, mais hortifruti, né? Verduras, legumes, e diminuir esse consumo de farináceos, farinhas brancas. Isso você vai melhorar a sua saúde intestinal. As fibras também não podemos deixar de falar, né? Que a ingestão de fibra, seja linhaça, chia, aveia, isso é importante, nós ingerimos todos os dias, bem como as frutas e legumes, que já têm essas fibras de uma forma natural, né? Nós temos também outros alimentos que têm os probióticos, né? Que são kefir, que é muito bom também para a nossa saúde intestinal, iogurtes naturais, nós temos também a kombucha, né? Não sei se você já ouviu falar, é uma bebida, né, gaseificada, que ela tem os probióticos bons para o nosso organismo. Todos esses alimentos vão ajudar a melhorar a nossa saúde intestinal e, consequentemente, vai melhorar a nossa imunidade. Tá certo? Essas são as nossas dicas para você, sempre com a procura de um profissional, né? Procurar ingerir as vitaminas certas, procurar cuidar da sua imunidade e a sua saúde vai estar tudo ok. Tá certo? Agradeço, muito obrigada. Até o próximo programa. Muito obrigada, minha amiga Catiane, que Deus abençoe você e olha, continue trazendo dicas boas aí pra gente acerca de nutrição. É muito importante aí para as mulheres que se cuidam, querem se cuidar e glória a Deus por isso. A gente precisa cuidar do templo do Espírito Santo, tá bom? E deixa eu compartilhar com você um testemunho que a gente recebe, são depoimentos, não é melhor dizendo, de que nós recebemos aqui. Quando o pessoal assiste lá no YouTube e, enfim, e compartilha aqui com a gente, né? Como a Sandra Santos, que diz assim, muito obrigada por essa palavra. Eu estava, assim, triste, muito abatida, com a minha alma angustiada, sofrendo muito. Só agradecer, pastora Thaís. E eu agradeço a toda a equipe aqui que sempre traz essas pautas muito pontuais aí para nós e é importante a gente trazer aqui no programa, tá bom? E que Deus abençoe. Deixa eu lembrar você que as mulheres que vencem estão nas redes sociais ali para te atender, para dar um suporte espiritual para você, tá bom? Então, se você quer uma ajuda, um aconselhamento, entre agora nas nossas redes sociais, no Facebook Mulheres que Vencem SP e também no nosso Instagram, @MulheresQueVencemSP. Se você me assiste de outro estado, você tem a liberdade também de procurar aí no seu estado. Mulheres que Vencem RJ, MG, né? Então você coloca a sigla do seu estado, você vai localizar a página do Facebook e do Instagram, tá bom? Mas lembrando que aqui no estado de São Paulo tem uma equipe para atender você, legal? Glória a Deus por isso, meus amigos, minhas amigas, olha, eu vou ficando por aqui. Eu espero você no sábado que vem com um convidado especial, trazendo um assunto muito atual, vai falar com você, tá bom? Convide as amigas aí para assistir. Ó, beijo no teu coração, obrigada pelo carinho, pela audiência, eu espero você no sábado que vem. Tchau!